Você gosta de receber dicas? Então esse vídeo foi feito para você. O vídeo de hoje vai abordar as 8 diferenças principais entre as fraturas oblíqua e espiral. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a diferenciar essas fraturas, que numa primeira olhada elas são muito parecidas. Por exemplo, qual dessas aqui é oblíqua e qual é a espiral? Ou será que são duas oblíquas ou duas espirais? Depois de assistir esse vídeo vai ficar muito mais fácil de você diferenciar. Mas sempre é bom, antes das dicas, a gente rever um pouco os conceitos básicos. As fraturas diafisárias, elas são classificadas em simples, em cunha e multifragmentares. As multifragmentares são subdivididas em segmentares e fragmentares. As em cunha podem ser intactas ou multifragmentares, e as simples podem ser transversas, oblíquas ou em espiral. Calma que eu sei que agora você deve estar se perguntando: Como assim tem uma fratura multifragmentar fragmentada e outra multifragmentar em cunha? Quanta fragmentação é essa? só que isso é assunto para outro vídeo. Se você quiser saber mais detalhes sobre todos os tipos de fratura, está tudo lá no site mskradio.com.br, na página Classificação Outros. Porque hoje o foco desse vídeo é te ajudar a diferenciar entre esses dois tipos de fraturas simples, a oblíqua e a espiral. Porque essas fraturas, elas são muito parecidas e muita gente na hora que vai dar o laudo se confunde em qual que é oblíqua e em qual que é espiral. E aqui vai outro conceito básico para a gente entender o que caracteriza uma fratura como simples. As fraturas simples são aquelas que têm uma única interrupção circunferencial na diáfise, tem dois fragmentos principais e o centro da fratura é bem óbvio. Bom, falando assim parece que não ficou muito óbvio, mas com imagem fica mais fácil de entender. Esses são aqui os 3 tipos de fraturas diafisárias simples. A fratura transversa, cujo traço de fratura forma 90 graus com o eixo longo do osso. A fratura oblíqua, que é diagonal ao eixo longo, por isso alguns autores chamam a fratura oblíqua também de fratura diagonal. E a fratura em espiral. O que esses 3 tipos de fratura têm em comum? Primeiro, eles têm uma única interrupção circunferencial da cortical. Segundo, eles dividem o osso em 2 fragmentos, né? Nesse caso, um fragmento superior e um fragmento inferior. E o centro da fratura é bem fácil de determinar. Então, agora que a gente já sabe as semelhanças entre as fraturas diafisárias simples, a gente vai entender melhor as 8 diferenças entre as fraturas oblíquas e as espirais. E a primeira diferença é o tipo de força mecânica que causa a fratura. No caso da fratura oblíqua, o tipo de força é compressivo, também chamado de axial, ou seja, são forças compressivas que geram o traço de fratura. Já na fratura espiral, o tipo de força é rotacional. Então, na prática, a fratura oblíqua, ela geralmente ocorre por um golpe forte em cima do osso, e a fratura espiral ocorre por uma torção. Se você quiser saber melhor sobre todos os tipos de força mecânica sobre os ossos, está tudo lá explicadinho na página Notas e Medidas do site mskradio.com.br, e ainda tem o link para os tipos de força que atuam sobre a coluna. Mas no caso aqui específico das fraturas oblíqua e espiral, a gente lida com 2 tipos de força, as forças compressivas e as forças rotacionais. A segunda diferença é em relação à energia do trauma, né? Quer dizer, qual foi a energia necessária para causar aquele traumatismo. E na fratura oblíqua, ela ocorre geralmente com traumas de baixa energia. Por exemplo, uma queda, um impacto direto, por exemplo, com uma topada. Já as fraturas em espiral, elas ocorrem com traumas de alta energia, principalmente em esportes, como esqui, snowboard, futebol. E nesses tipos de esporte, é muito comum existir uma situação em que, por exemplo, se a gente for falar do membro inferior, em que você tem uma parte fixa, né, ou no caso do futebol, porque você fixou o pé no chão, e no caso do esqui, do snowboard, porque você está ali com o pé fixo na bota e o corpo gira com muita força. Então, isso acaba levando a um trauma rotacional. A terceira diferença é a associação com luxação. Como a fratura em espiral ela ocorre com trauma de alta energia e com esse mecanismo rotacional, não é raro a gente encontrar luxações associadas. Já na fratura oblíqua, já é menos provável. Geralmente a fratura oblíqua ela é mais isolada. Isso leva à quarta diferença, que é a associação com outras lesões. Na fratura oblíqua, geralmente a gente tem só a fratura e um edema ali nas partes moles ao redor, mas a gente não vê muita lesão nas partes moles. Já na fratura em espiral, já é comum a gente encontrar
em associação lesões tendíneas, lesões ligamentares e até lesão nervosa. Um exemplo comum é o das fraturas rotacionais da fíbula, que geralmente estão associadas a lesões ligamentares, como nesse caso aqui, uma lesão do ligamento deltoide, em que a gente pode inferir aqui nessa radiografia pelo alargamento aqui do espaço entre o talos e o maléolo medial, que configura uma instabilidade do tornozelo. A quinta diferença é em relação aos locais mais comuns. Em ambas as fraturas, tanto na oblíqua quanto na espiral, o local mais comum são os membros inferiores, seguidos dos membros superiores. Só que na fratura em espiral é muito mais comum, até pelo mecanismo de trauma, né, de alta energia, e daquela forma que eu falei, né, que a gente encontra no esqui, no futebol, em que você fixa o pé e torce ali a perna ou a coxa. Os locais mais comuns são o fêmur, a tíbia e a fíbula. Mas existe uma fratura em espiral muito particular do húmero, que eu vou colocar aqui como uma dica extra, que é a fratura em espiral do húmero distal, que é conhecida como fratura de Holstein-Lewis. E por que essa fratura ela é importante? Ela tem até um epônimo para ela. Porque nesse tipo de fratura aqui em espiral, no húmero distal, é uma fratura que pega justamente o trajeto do nervo radial, que muitas vezes sofre lesão ou fica aqui encarcerado entre as margens da fratura. Então, nesse tipo de fratura aqui, a gente tem que ficar de olho em sintomas e em achados de imagem que podem indicar uma lesão do nervo radial. E como as fraturas oblíquas, elas ocorrem por trauma de baixa energia e muito frequentemente quedas, elas acabam sendo bem comuns em outros ossos, como rádio, una, metacarpos, metatarsos, que são ossos que podem também sofrer fratura espiral, dependendo do trauma, mas é mais comum que eles sejam cometidos por fraturas oblíquas. A sexta diferença, isso aqui ajuda a gente a diferenciar, tanto nas radiografias como nos métodos seccionais, é a orientação do traço de fratura. Claro que como existem traumas complexos, isso não acontece em 100% dos casos. Eu estou falando aqui dos casos típicos. Porque, tipicamente, o traço da fratura oblíqua, ele vai de superior lateral para inferior medial. E o da fratura espiral vai de superior posteriormente para inferior anteriormente. E esse artigo aqui é um artigo que, apesar de ser antigo, eu acho que vale super a pena ler, porque ele é um artigo clássico, que explica os mecanismos de trauma das lesões do tornozelo. E nesse artigo ele faz menção em como a gente pode diferenciar as fraturas oblíquas das espirais. Então eu peguei esses dois exemplos desse artigo, nesse caso aqui uma radiografia em AP, que a gente veria numa ressonância ou numa tomografia no coronal, em que você vê o traço, ele vai de cima para baixo, ele vai de lateral para medial. E, geralmente o golpe vem mais dessa parte aqui externa, por isso que ele classicamente vem de cima para baixo, lateral para medial, que é o local mais comum de receber o golpe. Já a fratura espiral, a gente vê melhor numa incidência oblíqua na radiografia ou no sagital da ressonância e da tomografia, em que ela vai de cima para baixo, de cima, de posterior para baixo em direção anterior. Já a sétima diferença é uma dica que foi descrita para as radiografias, em que na fratura oblíqua, como o traço é diagonal, ele sempre forma um ângulo com eixo longo do osso. Já na fratura em espiral, você vê também um traço oblíquo, mas você consegue enxergar um ou mais componentes paralelos ao eixo longo do osso em pelo menos uma incidência. E a oitava diferença é em relação à estabilidade da fratura. A fratura oblíqua tende a ser mais estável em comparação com a fratura em espiral, que tende a ser mais instável. Isso acaba afetando a necessidade de exames complementares, em alguns casos, porque, por exemplo, na grande maioria das fraturas oblíquas, só a radiografia é suficiente para estabelecer o diagnóstico e a conduta. Já em algumas fraturas espirais, pode ser necessário complementação com outros métodos de imagem para avaliar tendões, ligamentos, estruturas nervosas, por exemplo. E o tratamento também pode mudar. Algumas fraturas oblíquas podem ter tratamento conservador, outras, como nesse caso aqui, podem necessitar de tratamento cirúrgico, mas muitas vezes é um tratamento cirúrgico mais simples, com a fixação com alguns parafusos. Algumas fraturas espirais também têm tratamento cirúrgico mais simples, apesar de existirem algumas diferenças técnicas, né, já que a fratura ela tem mais de um eixo, já que ela é rotacional, mas algumas fraturas espirais podem precisar de procedimentos cirúrgicos também mais complexos. Por isso que é importante a gente fazer essa distinção. Bom, e se você gosta do conteúdo do MSK Rad, não deixe de seguir no Instagram, de dar o seu like e de se inscrever no canal, e a gente fica por aqui. Eu vou deixar aqui algumas sugestões de vídeo que você pode ver nas outras playlists.
E não deixe de se inscrever para receber notificação sempre que surgir um vídeo novo. Até a próxima!